Então, galera, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreva, dê seu joinha. E hoje nós vamos falar sobre contar histórias. Já parou para observar que Jesus, todas as vezes que ia ensinar, ele contava parábolas. E o que são parábolas? São histórias, são analogias, porque isso solidifica o aprendizado. E olha só, um cara muito inteligente chamado Einstein, que todos vocês conhecem, ele dizia: se você quer ter um filho inteligente, conte histórias para ele. Mas se você quer ter um filho muito inteligente, conte muitas histórias para ele. E é curioso analisarmos que a Bíblia é um livro de muitas histórias. Agora, preste atenção, não é só o ato de contar a história. Você vai fazer seu filho dormir, abre um texto, pega um livro de histórias, né, com um visual bacana, com figuras, e aí você conta apenas a história. Não, você precisa fazer intervenções. Quando você entender qual é a moral daquela história, qual o ensinamento que aquela história pode trazer, você vai chamar a atenção do seu filho. Um exemplo: olha, meu filho, Davi, quando ele derrotou o gigante, ele sabia que ele não tinha condições de vencer humanamente falando. Ele foi na força do Senhor. Existem problemas na nossa vida, meu filho, que a gente não consegue resolver. Então o que é que a gente faz? A gente fala com o Papai do Céu, a gente fala com Deus, e Ele certamente estará pronto para nos ajudar. Você tem filhos? Ah, então você não tem filhos. E daí? Você deve ter um sobrinho, você deve ter um amigo que tem filhos. Então, quando você tiver uma oportunidade, conte histórias para essa criança. Ah, mas pastora, eu não tenho um livro de histórias com figuras para eu contar essa história. Eu não tenho grana para comprar, porque é muito caro o material para a gente contar história para criança. Você pode fazer, sabe o quê? Você pode mudar o seu tom de voz. Você pode fazer um teatro, eu chamo de história viva. Se você vai contar, como eu comecei com o exemplo de Davi, então vamos continuar com o exemplo de Davi. Você pode, por exemplo, fazer uma voz mais densa e mais grave quando Golias estiver falando: você vem contra mim com paus e pedras, acaso você pensa que eu sou um cão? Darei sua carne às bestas feras hoje mesmo. E Davi tranquilamente dizia: ah, seu Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí você faz todo o teatro. Então Davi pegou a pedrinha, colocou na funda. O que é funda? É um estilingue. E girou, 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 girou e pá! E o gigante tombou. Se for uma criança pequena, a história termina aí, porque você não vai ser cruel ao ponto de contar que Davi pegou a espada do próprio Golias e degolou Golias. Você para por aí, o gigante tombou. Se for uma criança, já um pré-adolescente, tudo bem, você pode contar todo o resto, todo o final, o que realmente aconteceu. Mas o que você vai dar ênfase é a vitória de Davi, um menino pequeno de talvez uns 17 anos, sem aparência, sem musculatura, sem armadura, e ele venceu o grande Golias. Então, conte histórias, conte muitas histórias.